Profecia contra a Assíria. Isaías 14. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente, como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Esmagarei a Assíria na minha terra, nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo, dos ombros dele. Esse é o plano estabelecido para toda a terra, essa é a mão estendida sobre todas as nações. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida, quem pode fazê-la recuar? Ameaça contra a Filistéia. Sofonias 2. Gaza será abandonada, e Ascalon ficará arruinada. Ao meio-dia Asdod será banida, e Ecrom será desarraigada. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos Queretitas. A palavra do Senhor está contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei, e não sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar, onde habitam os Queretitas, será morada de pastores e curral de ovelhas. Pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem, e, ao entardecer, eles se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles, e lhes restaurará a sorte. Ameaça contra Judá. Sofonias 1. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes. Aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Aqueles que se desviavam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia, castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos e que enchem o templo de seus deuses com violência e engano. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondos nas colinas. Lamentem-se, vocês que moram na cidade baixa. Todos os seus comerciantes serão completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido deixado com os seus resíduos, que pensam: o Senhor nada fará, nem bem nem mal. A riqueza dele será saqueada, suas casas serão demolidas. Embora construam novas casas, nelas não morarão. Plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. Ameaça contra Moabe e Amon. Sofonias 2. Ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Por isso, juro pela minha vida, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe se tornará como Sodoma e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal, uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. É isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo adorarão, cada uma em sua própria terra. Profecia contra a Assíria. Isaías 14. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente, como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Esmagarei a Assíria na minha terra, nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo, dos ombros dele. Esse é o plano estabelecido para toda a terra, essa é a mão estendida sobre todas as nações. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida, quem pode fazê-la recuar? Profecia contra a Etiópia. Isaías 18. Ai da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia, que manda emissários pelo mar em barcos de papiro sobre as águas.
Vão, agem mensageiros, a um povo alto e de pele macia, a um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão, e, quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Assim diz o Senhor. Do lugar onde moro ficarei olhando, quieto como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. Pois, antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Serão todos entregues aos abutres das montanhas e aos animais selvagens. As aves se alimentarão deles todo o verão, e os animais selvagens, todo o inverno. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao Monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Profecia contra o Egito e a Etiópia. Isaías 20. No ano em que o general enviado por Sargon, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou. Nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire os panos de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia. Assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: vejam o que aconteceu com Aquiles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora? Como escaparemos? Ameaça do cativeiro. Jeremias 13. Diga-se ao rei e à rainha mãe: desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram de sua cabeça. As cidades do Neguev estão bloqueadas e não há quem nelas consiga entrar. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos foram exilados. Erga os olhos, Jerusalém, e veja aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que foi confiado a você, as ovelhas das quais se orgulhava? O que você dirá quando sobre você dominarem aqueles que você sempre teve como aliados? Você não irá sentir dores como as de uma mulher em trabalho de parto? E, se você se perguntar: por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês, que estão acostumados a praticar o mal. Espalharei vocês como a palha levada pelo vento do deserto. Esta é a sua parte, a porção que determinei para você, declara o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto para que as suas vergonhas sejam expostas. Tenho visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém! Até quando você continuará impura? Ameaça contra a Etiópia e a Síria. Sofonias 2. Vocês também, ó etíopes, serão mortos pela minha espada. Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o mocho se empoleirarão no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulho nas entradas, e as vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma: eu, e mais ninguém. Que ruínas sobraram! Uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. A profecia de Abias contra Jeroboão. 1 Reis 14.
Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. E este disse à sua mulher: use um disfarce, para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele dirá a você o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu a seu pedido e foi à casa de Aías, em Siló. Ora, Aías já não conseguia enxergar. Tinha ficado cego por causa da idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a você acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder-lhe assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aías ouviu o som dos passos junto da porta, disse: entre, mulher de Jeroboão. Por que esse fingimento? Fui encarregado de dar más notícias a você. Vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo seja livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim como quem queima esterco. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá. Quando? Agora mesmo. E o Senhor ferirá Israel, de maneira que ficará como junco balançando na água. Ele desarraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados e os espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram, e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera por meio do seu servo, o profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos, e então descansou com os seus antepassados. E o seu filho Nadab foi o seu sucessor. A profecia de Micaías contra Acabe. Segundo Crônicas 18. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois, para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade, ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor, a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Milá. O rei não deveria dizer isso. Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Milá.
usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote Gileade, e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade, ou não? Ele respondeu: ataquem, e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam que assim diz o rei: ponha este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Profecia contra Amon. Ezequiel 25. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes: ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: visto que vocês exclamaram: quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregá-los como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês, comerão suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e de Amon um local de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o soberano, o Senhor: visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel, por essa razão estenderei o meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Eliminarei vocês do meio das nações e os exterminarei do meio dos povos. Eu os destruirei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra a Arábia. Isaías 21. Advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de dedanitas, que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês, que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembainhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim me diz o Senhor: dentro de um ano, e nem um dia mais, toda a pompa de Quedar chegará ao fim.
Poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Profecia contra a Babilônia. Isaías 13:21. Advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda, gritem a eles. Chamem-lhes com um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos. Para executarem a minha ira, já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem. Há um barulho nos montes, como o de uma grande multidão. Escutem. É uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas da sua ira, para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam. O dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será traspassado, todos os que forem apanhados cairão à espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Vejam. Eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada nem habitada, de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas, e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando, e os seus dias não serão prolongados. Isaías 21. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Negueb, um invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador, saqueado. Elão, vá à luta. Média, feche o cerco. Porque ponho fim a todo gemido que ela provocou. Diante disso fiquei tomado de angústia, tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem, bebem. Levantem-se, líderes, preparem os escudos. Assim me diz o Senhor. Vá, coloque um vigia de prontidão para que anuncie tudo o que se aproximar. Quando ele vir carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou, dia após dia, meu senhor, eu fico na torre das sentinelas. Todas as noites permaneço em meu posto. Veja. Ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos, e ele diz, caiu. A Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Ah, meu povo malhado na eira.
Eu conto a vocês o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. Profecia contra a casa de Eli. 1 Samuel 2. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação. Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você: os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal, para ter o que comer. Amém. Avisos. Hebreus 2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque, se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos, se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Amém. Bênçãos após o arrependimento. Deuteronômio 30. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês acontecerem e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações. E quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje ordeno a vocês, então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou a vocês hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Amém.